Olá, meu povo, bem-vindos a mais uma etapa que se inicia, bem-vindos a mais uma aula de inglês, quarto bimestre, né, aí pela frente. Semana passada vocês fizeram as avaliações do terceiro bimestre e agora, né, nós já iniciamos o quarto. E vou recordar vocês de um assunto que a gente viu e que esteve presente na avaliação de inglês, que foram os comparativos, né? E a gente viu sobre os adjetivos comparativos, tanto os curtos como os longos. A gente viu que os comparativos longos, eles são mais simples, eles não precisam de tantas regras a serem seguidas. Já os comparativos curtos, eles são um pouquinho mais complexos. Por quê? Porque eles têm algumas regras a serem seguidas. A gente viu como é que a gente compara alguma coisa para expressar uma ideia de igualdade. A gente viu como comparar e expressar uma ideia de superioridade ou até mesmo de inferioridade. E o que eu percebo é que muitas pessoas confundem os comparativos e os superlativos. E esse é o assunto da nossa aula de hoje, né? Os superlativos em inglês, que são diferentes dos comparativos. Porque enquanto os comparativos eles comparam duas pessoas, fazem essa comparação, o superlativo ele é um grau mais alto, mais intenso de uma característica ou qualidade. Então, você utiliza os superlativos quando tem um grupo de 3 ou mais pessoas. E você quer dizer, por exemplo, em um grupo de 3 pessoas, João é o mais esforçado, ou seja, é um grau mais elevado. Você não está comparando ele com outra pessoa. Você está fazendo destaque para o João, que ele se destaca, né, daquele grupo, que ele é o mais esforçado. Eu trouxe aqui até um exemplo para que vocês possam compreender melhor. Lembrando que essa aula ela é dividida em 2 etapas, porque assim como os comparativos, né, os superlativos, eles também têm os adjetivos longos e os curtos. E assim, os longos eles são menos complexos. Já os longos, eles são um pouquinho complicados, mas nem tanto. E é porque eles se utilizam, né, de algumas regrinhas, né, a serem seguidas. E essa aula é dividida em 2 etapas, né? A gente introduz hoje e continua também na próxima aula. Então, façam anotações, né, porque é importante. É impossível fazer uma atividade, um conteúdo que é pura gramática e não ter nada anotado, né? Porque senão você realmente não vai compreender. E aqui a gente tem um exemplo. John is the oldest student in the class. John é o aluno mais velho da turma dele. Percebem esse grau mais intenso do superlativo? De toda a turma, o John ele é o aluno mais velho. Então, não está comparando o John com outra pessoa. Ah, o John é mais velho do que Paulo. Não. Está incluindo todo um grupo e pegando uma pessoa e dando destaque para ela. Ou seja, no caso aqui, o John, que ele é o mais velho da turma dele. John is the oldest student in his class. John é o aluno mais velho da turma dele. Prosseguindo, a gente tem aqui os superlativos de adjetivos de 3 ou mais sílabas. Os adjetivos de 3 ou mais sílabas são os que constituem palavras mais longas. Então, esses aqui são os adjetivos longos dentro dos superlativos, de 3 ou mais sílabas. E eles possuem mais caracteres. É o caso, por exemplo, de beautiful, intelligent, interesting, viable. A estrutura da formação desses superlativos, né, é a seguinte. Muita atenção, né? Dos superlativos longos, né, a gente tem essa estrutura aqui. O the most, né, que significa o mais ou a mais. Você utiliza essa estrutura dentro do superlativo para fazer um grau mais elevado de comparação. E logo em seguida, né, vem o adjetivo na frase. E a gente vai ter aqui, né, alguns exemplos para que vocês possam compreender melhor. E vai aparecer aqui na tela para vocês, né, os exemplos de como vem na frase, né, toda a estrutura.
My father is the most intelligent man I know. Meu pai é o homem mais inteligente que eu conheço. Percebem esse grau mais intenso, mais elevado de comparação? Por isso, né, o superlativo, ele é utilizado aqui. A pessoa que escreveu a frase, ela não está comparando o pai dela com outro pai. Não. Ela está dando a ele um destaque. Porque de todos os homens que ela conhece, o pai dela é o mais inteligente. Então, ela colocou aqui, my father is. Percebe a estrutura? The most. E logo em seguida vem o adjetivo na frase. My father is the most intelligent man I know. Meu pai é o homem mais inteligente que eu conheço. E o outro exemplo aqui. Some people say Brazil is the most beautiful country in the world. Algumas pessoas dizem que o Brasil é o país mais bonito do mundo. Então, assim, de todos os países, né, a pessoa elevou um grau mais elevado para o Brasil, que é o país mais bonito de todos os outros. Tipo, não tá comparando o Brasil com os Estados Unidos ou com o Canadá. Não, está comparando com todos os outros. E para não bagunçar a mente, né, por hoje, era somente isso que eu queria que vocês percebessem, né, a diferença de comparativos e superlativos, né, que existe sim uma diferença, tanto na questão da estrutura, como também na forma de usar, porque os comparativos são utilizados para uma determinada função, enquanto os superlativos, eles são utilizados para outra função específica, ok? Quando é que eu utilizo os comparativos? Quando eu quero comparar duas coisas ou duas pessoas. Quando é que eu utilizo o superlativo? Quando eu quero dar destaque àquela pessoa e o destaque dela é entre todo o grupo ali. E esse grupo pode ser de 3, né, ou mais pessoas. E você vai atribuir um valor mais elevado a uma pessoa em específico. E nessa aula de hoje era mais para vocês perceberem essa diferença, né? Entre comparativos e superlativos. Também, né, conhecer a estrutura do superlativo, que é diferente, né, dos comparativos, é claro, porque são duas coisas totalmente diferentes. Não esqueçam disso. E hoje a gente viu os adjetivos longos dentro dos superlativos. Na próxima aula nós temos algumas regrinhas para conhecer sobre os adjetivos curtos. E na próxima aula é um pouquinho mais complicado. E eu não quero misturar para que não possa confundir a cabeça de vocês. Ok? Então, assim, a gente tem a atividade, né, sobre o assunto. E a atividade está presente no roteiro. E ela é do livro didático, ok? Então, não deixem de ver a atividade, não deixem de realizá-la. Qualquer dúvida, né, é só entrar em contato comigo. E see you, class. Até a próxima aula, turma.